Muitas vezes sentimos que as nossas orações elas não são respondidas por Deus. Mas o que na verdade acontece é que na maioria das vezes eu e você oramos errado. Então, como fazer uma oração que dê resultados? Uma oração que prevalece? É sobre isso que vamos falar hoje no Chá com o Rei. Eu sou o Guilherme Dea e este é o Chá com o Rei, um podcast sobre a vida cristã. É muito bom ter você aqui comigo. Pegue seu chá ou seu café e fique à vontade. Vamos pensar o seguinte: você tem uma vida de oração e você está passando por algum momento, você está passando por uma situação e parece que Deus não ouve as nossas orações. Parece que você está orando e declarando, mas parece que você não vê o resultado disso na sua vida material, nas circunstâncias dos momentos que você está vivendo. Eu sei como é isso porque eu também já passei por isso. O que muitas vezes acontece é que nós oramos de uma forma errada. E como assim? Você deve estar se perguntando, né? Guilherme, como assim? Tem uma forma certa de se orar? E sim, existe uma forma certa de orar. Por que eu estou trazendo este assunto? Porque é um assunto que eu tenho vivido na minha vida e tem dado muitos resultados na minha vida. Tudo começou com um livro que eu li esse ano, que é esse aqui. Segredos de uma Vida Abundante, a oração que prevalece. Ele é escrito pelo pastor fundador da igreja que eu frequento, que é a Comunhão Cristã Aba, e ele escreveu esse livro, uma série de livros chamados Segredos de uma Vida Abundante, abordando diversos aspectos da vida cristã, como a consagração, como a questão de empresas, como a liberdade. E são livros práticos, bem pequenininhos, que abordam justamente um aspecto mais prático da vida cristã, que é justamente para você já utilizar e praticar os ensinamentos que estão nesses livros. E você deve estar pensando, nossa, isso parece uma propaganda. Não, não é uma propaganda. Porque quem me conhece sabe que dificilmente eu sou de ficar indicando coisas, de ficar falando essas coisas. E eu só indico quando é algo que realmente me transformou ou que realmente tem feito a diferença na minha vida. E esse livro, ele fez muita diferença na minha vida. Tanto que eu resolvi fazer um episódio desse podcast falando sobre a oração que prevalece. E se você quiser comprar esse livro, tem na livraria online da Aba. E isso não é uma propaganda, como eu já falei, mas é algo que realmente faz a diferença na minha vida. E eu quero que as pessoas tenham acesso a isso também. Então, vamos falar sobre oração. O que é oração? Oração é falar com Deus, mas não somente chegar com pedidos. Aqui a gente pode entrar na questão de comunhão, como a gente falou em um dos episódios passados, de relacionamento. A nossa relação com Deus é um relacionamento de pai e filho, porque nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. E muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, nós vamos orar não pensando nessa relação com Deus, não na nossa posição que temos com Ele, mas muitas vezes a gente acaba orando e falando só do problema. E não é assim que Deus vê as coisas. Vamos aqui pensar sobre a perspectiva de Deus. Como Deus nos vê? A obra de Cristo já foi completa. Lá atrás, lá na cruz, ele morreu, depois ele ressuscitou, o Espírito Santo desceu e ele deixou a palavra dele para nós. Então a obra já está completa. A única coisa que falta acontecer é ele voltar, porque isso está nas Escrituras. Então, quando Deus nos vê, ele nos vê da perspectiva da obra de Cristo Jesus. Estamos em Cristo, o sangue dele está sobre nós. Então ele vê a nós como o próprio Cristo. Então, quando a gente chega para ele e a gente fala mais dos nossos problemas, ou a gente pede um milagre, uma coisa, ou a gente fala, Deus, 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 tá tudo difícil, por que o Senhor não me ouve? Deus olha pra gente e se pergunta, tá, mas do que você está falando? Porque ele nos olha como filhos vitoriosos. E então, às vezes, a nossa oração, ela vai meio que de encontro à forma como Deus nos vê. Nós somos herdeiros, cordeiros com Cristo nas regiões celestiais. E um herdeiro, ele não tem que ficar pedindo as coisas para o pai dele. Vamos pensar assim, um rei, ele tem um filho que é um príncipe. O príncipe não tem que chegar para o pai dele e ficar suplicando pelas coisas.
vai negar comida pro próprio filho? Não, o rei não vai negar comida pro próprio filho, ele vai dar o melhor pro filho dele. E é dessa forma que Deus nos vê. Nós somos cordeiros com Cristo. Nós temos acesso a uma herança. É como se nós tivéssemos um cartão de crédito que acessa uma conta e a gente chegasse e pedisse dinheiro para Deus. Não que ele vá dar dinheiro, calma, segura esse pensamento. Mas Deus ia olhar para você e falar: tá, mas você já tem o cartão, você já tem o acesso à conta, por que você está me pedindo isso? E muitas vezes a nossa oração é justamente assim. Nós chegamos para Deus e falamos de uma forma errada, pedimos coisas, declaramos coisas que vão de encontro com o que Jesus fez, com uma forma como Deus nos vê. Então, dessa forma, nós entendemos por que às vezes a nossa oração parece que não é ouvida, entre aspas, ou não é atendida, porque nós estamos orando errado. E orar certo é uma das chaves para vivermos uma vida cristã abundante. Então, neste livro aqui, o Pastor Pio ele traz como se fosse um passo a passo. Não que você transforme a sua oração em um mantra, longe disso, mas entendendo a forma como você ora e por que você ora dessa forma, isso abre o caminho para que as nossas orações se tornem orações poderosas, orações que prevalecem, orações que causam um impacto e uma transformação no seu dia a dia. E duas coisas que são muito importantes para entendermos como fazer uma oração que prevalece. A primeira delas é entender quem nós somos. A palavra diz em Apocalipse 5:10: E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Essa palavra está falando de nós. O que Deus deixou para nós foi uma autoridade em Cristo Jesus. E Jesus, quando deixou o Espírito Santo, ele nos constituiu reino e sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes. Então, este é o primeiro passo para a gente fazer uma oração que prevalece. Entender quem nós somos. Porque um rei, ele não chega pedindo as coisas. Um rei, ele dá ordens. Ele fala com autoridade, as palavras dele carregam um peso. Ele sabe como abordar uma situação de uma perspectiva diferente. Ele não vai chegar e pedir para pegar algo na prateleira. Ele vai mandar um criado, ele vai mandar um servo, ele vai dar as ordens dele. Porque é assim que um rei opera. E nós, eu e você, somos reis e sacerdotes. Quando eu ouvi isso, é um tema que a gente já trabalhou muito lá na nossa igreja, mas é uma coisa que às vezes me escapava. E quando eu li nesse livro sobre entender quem você é para orar, isso mudou a forma como eu oro. Porque eu deixei de me aproximar das circunstâncias, orando de uma forma, assim, suplicando, mas orando e falando diretamente com as situações, entendendo que eu sou rei e sacerdote em Cristo Jesus. Então, entender isso é o primeiro passo para se ter uma vida, uma oração que prevalece. O segundo passo, o segundo ponto que é muito importante entender é entender a centralidade da palavra de Deus. Você precisa entender que a palavra de Deus é absoluta. Ela é viva, ela é eterna, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela é o próprio Deus. Jesus é a palavra. Você tem que entender isso. Porque se você não se aproxima da palavra sob essa perspectiva, vai ser só mais um livro para você. É só um registro histórico, é só uns contos, e não é assim que funciona. A palavra ela é viva. Ela tem o poder de separar ossos e medula. A palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é a expressão do próprio Deus. Ela é Cristo, sabe? Então, se você tem alguma dificuldade com a palavra, se você não, você diz para você mesmo que você não crê em toda a Bíblia, eu recomendo você dar uma pausa, respirar e entender seu relacionamento com a palavra. Porque você tem que entender que a palavra ela é viva e ela é central. Porque sem a palavra nós não somos nada e não conseguimos operar como reis e sacerdotes. Entendendo esses dois pontos, vamos então entender como ter uma oração, como fazer uma oração que prevalece. O pastor Pio ele coloca nesse livro como decretos espirituais. E é aquilo que eu falei agora há pouco.
Você tem que se entender como um rei, porque um rei decreta, são decretos espirituais. Então, nós estamos falando com o mundo material e o mundo espiritual. Então, vamos ao primeiro passo. O primeiro passo é escolher o texto bíblico que fala da situação específica. E aqui a gente entra num ponto muito importante. Como eu falei, você precisa crer que a palavra é absoluta. Mas aqui também entra outro aspecto importante, o relacionamento com a palavra. Se você não tem um relacionamento com a palavra, você não vai saber que palavra usar para determinada situação. Às vezes, você acha que não tem nenhuma palavra para a situação que você está vivendo, mas acredite, tem. Se você não lê a palavra, se você não lê a Bíblia, você não vai ter palavras para decretar. Por isso que o inimigo atua tanto na área de conhecimento. É por isso que ele faz de tudo para que você não abra a Bíblia, que você se distraia, que você sinta sono. Ele faz de tudo para você não acessar a Bíblia, para você ler a Bíblia. Tenha um relacionamento com a palavra. E caso você esteja numa época que você não está lendo, faz tempo que você não lê, mas mesmo assim você quer começar a praticar, procura no Google, joga em alguma inteligência artificial, peça alguns versículos que falem de determinadas situações, de determinados aspectos ou temas. E, claro, sempre leia o contexto, é importante ler o contexto, entender. Mas é uma forma de começar. Mas quanto mais você lê da palavra, mais palavras você vai conhecer e mais palavras você vai ter para fazer esses decretos espirituais e fazer essa oração que prevalece. Então, o primeiro passo foi escolher o texto bíblico. O segundo passo é começar dizendo quem Deus é. Isso é uma forma de anunciarmos para o mundo, para o material, relembrar quem é o nosso Deus, que Ele é soberano. Tudo o que nós temos, somos, vem de Deus. Então a gente relembra, às vezes, para nós mesmos, quem é o nosso Deus. Porque dependendo da situação, a gente esquece que o nosso Deus é soberano. Então, começando a oração dizendo quem o nosso Deus é uma forma de lembrar o mundo material, as situações e a nós mesmos de quem é Deus, que Ele é soberano e que não há nada impossível para o nosso Deus. Terceiro ponto é, depois diga quem Jesus Cristo é. Jesus é central na nossa relação com Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Sem Jesus não podemos fazer nada. A nossa autoridade como reis e sacerdotes flui dele. Então, se não estamos em Cristo, a nossa oração nem vale, porque não vai chegar no próprio Deus. Só tem um caminho, que é Jesus. Então, nós começamos a declarar quem Cristo é e quem Cristo é nas nossas vidas. Quarto passo, agora diga quem você é. E aqui é bem importante aquilo que eu falei de reis e sacerdotes. Você tem que entender que a autoridade está nas suas mãos. A mesma autoridade para expulsar demônios que tem nas mãos de um pastor está nas suas mãos. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. A nossa autoridade flui do mesmo lugar que é Cristo Jesus. Portanto, você tem que entender que você é rei e sacerdote, não importa a situação, você tem autoridade para declarar a palavra. Quinto passo, não tenha pressa. E aqui é bem importante esse passo, eu achei muito legal o pastor colocar aqui, porque muitas vezes a gente faz a oração querendo acelerar. E não tenha pressa. É uma oração, é um tipo de batalha, então se concentre, tire um tempo para isso, deixe seu celular de lado e não tenha pressa em fazer a oração. Demore o tempo que você precisar, mas faça. Sexto passo, escolha o alvo. Você decretará sobre o quê? Doenças, finanças, família, ministério, decrete abundância. Então você vai escolher uma situação específica. É um familiar, é uma situação familiar, é sobre as suas finanças, é sobre uma situação no seu trabalho, é algo que está te incomodando. Fale com a situação específica, especificamente com a situação. Você está entrando como um rei. Então você vai dizer, finanças, eu estou falando com você agora. Familiares, doença, situações específicas, fale diretamente com o alvo. Você está declarando e falando sobre isso. E você vai declarar a palavra sobre essa situação. Sétimo passo, imagine o texto bíblico. Tem uma passagem na Bíblia que fala que assim como o homem imagina, assim é. E isso também é um dos grandes motivos pelo qual o inimigo investe tanto em nos distrair da palavra. Porque ele preenche o nosso imaginário com as situações do mundo.
Nós precisamos imaginar, crer na nossa alma. Precisamos imaginar a situação sendo resolvida, ou a família se reunindo, aquela pessoa sendo salva, aquela situação resolvida, uma abundância financeira. Você precisa imaginar isso dentro de si, porque é uma forma de você manifestar a palavra. É parte da oração. Então, entenda, imagine. Imagine aquela situação resolvida, aquele familiar curado, ou de repente a sua família em paz. E imagine isso, porque isso toca a nossa fé, isso transforma, isso ajuda na hora da oração, isso tem um efeito muito poderoso. Porque quando você começa a se enxergar, enxergar a situação resolvida, enxergar a resolução, você aumenta a tua fé. Quando Deus falou para ele que ele ia ser pai, ele começou a se imaginar. Claro, depois que ele mudou o nome, ele se imaginava como pai, e tanto que ele era chamado de pai de multidões. Então, imagine isso, ele foi moldando isso na mente dele, imaginando isso, até que veio Isaac. Então, imagine a situação, tenha fé, imagine. Mesmo que você não veja com seus olhos naturais, você está vendo com os olhos do Espírito. Então, imagine. Não vou dizer mentalizar, mas pode ser mentalizar. Mentalize a situação, pense naquilo, veja com outros olhos, porque isso é essencial para que a nossa fé esteja focada na palavra. Oitavo passo: proclame a palavra sobre aquela situação. Então, você vai pegar a palavra, você vai chegar naquela situação e vai dizer: situação, a palavra diz isso, isso, isso. Portanto, você não pode continuar, você não pode destruir uma família, você não pode continuar agindo. A palavra diz isso e ela não volta vazia. Então, declare a palavra. Declare a palavra, declare sobre a situação, repita a palavra e vá para o último passo, que é agradeça com alegria e honra. Celebre a Deus, dando a Ele glória. A glória devida ao seu nome. Você declarou a palavra. Aquilo é certeza na sua vida, aquilo é certeza na situação. Então, já foi feita a vitória. E então, celebre, declare, dê júbilos a Deus, agradeça, dê honra a Deus. A glória devida ao seu nome. Coloque um louvor, se alegre, bata palma, pule, gire, mas termine celebrando a Deus, celebrando a vitória em Deus, dando a honra a Deus. Porque é Ele. Nós estamos declarando a palavra, mas não é nós fazendo, é a palavra, é o próprio Deus. Então, a palavra vai transformar aquela situação. Um lembrete importante que tem nesse livro, tá? Mas o pastor coloca bem assim: saiba que nunca devemos fazer isso para mudar pessoas. Nunca devemos exercer domínio sobre elas. Os decretos espirituais são para mudar situações, circunstâncias e nunca pessoas. Quem impõe as suas vontades sobre as pessoas é Satanás e seus demônios, conforme está escrito na carta de Timóteo, em 2 Timóteo 2:26, que ele grifa a parte final do versículo que fala que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, a oração que prevalece, ela não vai mudar pessoas, né? Você ora para que a salvação venha às pessoas, que o Espírito Santo convença, você ora para que situações sejam transformadas, que circunstâncias mudem, mas você não usa a oração para mudar pessoas. E às vezes as pessoas acabam orando por isso. Então, não faça isso. Não faça. A oração que prevalece, ela muda circunstâncias, ela transforma situações. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo a oração que prevalece. Um tempo atrás eu estava numa situação, estava passando uma situação bem específica, e eu me revoltei, entre aspas, aqui, porque eu falei: não, a palavra diz isso. E eu peguei esse livro, abri esse guia e comecei a declarar. E no mesmo dia, nada aconteceu. No segundo dia, também não aconteceu nada. Mas com o tempo eu fui repetindo, declarando, entendendo, imaginando. E um dia eu percebi: nossa, se manifestou. Está acontecendo. Está uma paz, está uma tranquilidade. E eu continuo declarando isso, e eu continuo vivendo isso há semanas, há semanas. Então, não é um mantra que você vai ficar repetindo e isso vai mudar. Não. É você fazer uma oração entendendo quem você é em Cristo, usando a palavra, declarando a palavra, entendendo de onde vem a autoridade, quem você é,
e declarando sobre as circunstâncias. Jesus, ele declarou quando ele estava lá no meio da tempestade, ele falou diretamente com o vento, ele falou diretamente com as ondas, ele mandou a situação, ele falou: aquieta-te, cessa-te, e os ventos cessaram. E é dessa forma que agimos sobre as circunstâncias, é da forma que agimos sobre as nossas vidas, é declarando diretamente as circunstâncias e sempre com base na palavra. Por isso é muito importante lermos a palavra, entendermos mais da palavra, consumirmos mais a Bíblia, não como um livro, uma obrigação, mas com um desejo genuíno de buscar mais da palavra, entender mais a palavra, um desejo genuíno de ter uma relação com a palavra. E quanto mais palavras você saber, quanto mais palavras você ter, mais ferramentas você tem no seu arsenal aí de oração. Então, o que eu te recomendo, e é algo que eu quero fazer também, sabe, pegue versículos, pegue uns que você tenha anotado, separe por categorias, peça para a inteligência artificial puxar para você, coloca num papel, prenda numa parede, coloque ali na porta e declare, declare, declare. Porque a oração que prevalece, ela transforma vidas. E eu tenho vivido isso. E a palavra que eu tenho mais declarado sobre a minha vida é Filipenses 4:7, que diz que a paz que excede toda a sabedoria ou todo o entendimento guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. E é uma palavra tão poderosa porque quando a gente fala, né, a paz que excede todo o entendimento, é uma palavra que excede a nossa história, a nossa mente, o que podemos raciocinar. É uma paz que excede os nossos erros, os nossos acertos, o nosso passado, o nosso presente. É uma paz absoluta. E essa é uma promessa que Deus tem para a nossa vida. E é uma paz que guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então eu tenho declarado essa palavra e você pode declarar essa palavra na sua vida. E entendendo esse processo, fazendo uma oração que prevalece, não só as nossas vidas são transformadas, mas as vidas das outras pessoas são transformadas. Que essa palavra, que esse conteúdo desse episódio hoje seja edificante na sua vida, que você possa ter cada vez mais orações que prevalecem, que você possa pegar esse conteúdo, esse material, essas palavras e transformar a sua vida, a vida da sua família, dos seus amigos, transformar as circunstâncias, porque é para isso que nós estamos aqui, para sermos reis e sacerdotes. E este foi o episódio de hoje do Chá com o Rei. Espero que tenha sido edificante na sua vida. E se você gostou desse conteúdo, ou se você pensou de repente em algum amigo, mande esse episódio para ele, não para aumentar os nossos números, mas para que cada vez mais pessoas sejam edificadas através da palavra de Deus e desses conteúdos. Espero que você possa fazer muitas orações que prevalecem a partir de agora e nós vamos ficando por aqui. Vejo você no próximo episódio e continue abençoado.